Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos presentes também aqui no auditório. Então, cirurgiões dentistas, técnicas de saúde bucal, pessoal aqui online, colegas aí de faculdade, colegas de trabalho, muito boa tarde. Teremos então hoje uma aula web promovida pelo Instituto de Patologia do Meio Oeste Catarinense, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Regional de Saúde de Xanxerê. Meu nome é Fernando Ebers, eu estou como coordenador de saúde bucal do município. Estamos aqui no auditório da prefeitura com mais profissionais da rede, né? Nessa tarde chuvosa, para um momento de muito conhecimento que é muito importante para a nossa classe. Com o tema carcinomas de boca e orofaringe. A palestrante será a cirurgiã dentista Laura Borges Kirchnick. Ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em estomatologia pelo programa de pós-graduação em estomatopatologia da faculdade, em estomatologia pelo programa de pós-graduação em estomatopatologia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas. E atualmente ela é aluna de doutorado em estomatopatologia, com área de concentração em patologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba. As dúvidas, pessoal, que possam surgir durante a apresentação podem ser colocadas no chat para serem respondidas após a explanação. Para os presentes aqui no auditório, podem anotar as dúvidas que ao final transmitiremos para a Laura também, tá? Para quem quiser um certificado de participação na palestra, será passado um link com um formulário no final da aula web, aqui no chat, para preenchimento. Passo, então, a palavra para você, Laura. Uma ótima palestra. Muito obrigada pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu vou projetar minha tela aqui e só vou te pedir um ok, Fernando, para saber se está tudo certo. Aqui para nós ficou legal. Para o pessoal que está assistindo aí, online, tranquilo? Beleza, então. Tudo certo, Laura? Certo, então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Eu espero que estejam bem. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui ministrando esse curso para vocês. Agradecer ao Instituto de Patologia do Meio Oeste Catarinense pelo convite, nos nomes dos senhores Marcelo e Alexandre, e também obrigada ao Fernando por estar facilitando essa videoconferência e pela apresentação que me foi feita. Como foi dito, meu nome é Laura Borges Kirchnick, eu sou dentista e atualmente eu trabalho na área de estomatopatologia. Bom, então vamos ao conteúdo do curso. Eu preparei, de início, uma breve relembrada da anatomia da região, quais os tipos de câncer que acometem a cavidade oral, alguns dados de incidência, mortalidade, lesões orais potencialmente malignas, depois os tumores de lábios, boca e orofaringe propriamente ditos, desde as suas características até o tratamento, uma breve passada na morfologia desses tumores. Eu trouxe também alguns casos clínicos publicados na literatura para ilustrar melhor a aula. E no decorrer da aula, eu vou estar sempre salientando a importância e o papel do cirurgião dentista nisso tudo, desde a prevenção até o pós-tratamento. Uma rápida revisão na anatomia, então. Deixa eu colocar... Opa! Vou tentar colocar um apontador aqui. Bom, não estou conseguindo colocar um apontador, não tem problema. Então, revisando a anatomia, para lembrar que quando eu falo de câncer na cavidade oral, eu estou me referindo a gengiva, palato, língua, mucosa jugal e assoalho. Os tumores de lábio, eles vão ser classificados separadamente devido à diferença na etiologia e na evolução do tumor. E a orofaringe consiste nessas 5 estruturas anatômicas. Palato mole, as paredes lateral e posterior, a base de língua e as tonsilas. Mas e por que eu dei o nome da aula de carcinoma, né? Nenhum outro tipo de câncer acontece na boca,
A gente sabe que existem muitos tipos de câncer que não são carcinomas. Os carcinomas são tumores advindos do epitélio de superfície, especialmente o subtipo espinocelular ou de células escamosas é responsável por mais de 90% dos diagnósticos de tumores malignos nessas regiões, lábios, boca e orofaringe. Então, hoje eu vou me deter apenas nessa lesão. Mas é importante também lembrar que outras lesões malignas podem acometer essa região, como, por exemplo, sarcomas, linfomas, infiltrações leucêmicas, outros subtipos de carcinomas, tumores malignos em glândulas salivares, melanoma e tumores odontogênicos. Então, em que momento que o Brasil está frente aos diagnósticos de câncer dessas regiões, lábios, cavidade oral e orofaringe? Segundo os dados do Globocan, que é um sistema online da Organização Mundial da Saúde, o Brasil, aqui com as cores azul escuro e vermelho mais escuro, ele está entre os países de maior incidência e maior taxa de mortalidade desses tumores no mundo. Aqui já vai entrar a importância, né, de nós cirurgiões dentistas na prevenção e no diagnóstico precoce dessas lesões, para que esses índices no futuro possam vir a melhorar, principalmente a diminuição da mortalidade. O câncer de boca, no Brasil, ele é o 11º, no mundo, é o 11º tumor mais comum entre os homens e o 18º entre as mulheres. E no Brasil, ele é o 8º tumor mais comum entre os homens. E o 12º tipo de câncer que mais mata entre esses pacientes. Então, mais uma vez, eu vou trazer o alerta. O câncer de boca, ele parece distante, né? Parece raro, mas ele é mais comum do que ele parece. Então, realmente, cabe a nós, dentistas e técnicos de saúde bucal, difundir esse conhecimento entre os pacientes. Explicar para os pacientes as taxas de incidência, mortalidade, o que causa, né? Que eles são as pessoas mais afetadas. Então, é muito importante que eles tenham esse conhecimento para acessarem os hábitos que causam esses tumores e que esses índices possam vir diminuir no nosso país no futuro. Antes de entrar nas lesões de câncer propriamente ditas, vamos falar um pouquinho sobre as desordens orais potencialmente malignas. Que lesões que são essas? Elas são lesões definidas por serem qualquer anormalidade da mucosa oral que esteja associada a um risco estatisticamente aumentado de desenvolver o câncer bucal. Isso quer dizer que pode vir a acontecer um câncer dessas lesões. Não quer dizer que toda lesão potencialmente maligna vai desenvolver um câncer e nem que todo tumor maligno vem depois, né, de uma lesão potencialmente maligna. Então, existem diversas lesões que recebem essa denominação. Hoje eu vou trazer as 3 mais comuns. A primeira é a leucoplasia, é caracterizada por ser uma placa predominantemente branca, de risco questionável, tendo-se excluído doenças ou distúrbios conhecidos que não carregam esse aumento no risco do câncer. Aqui nessas fotos, a gente pode ver 2 apresentações dessa lesão. Eu queria muito conseguir colocar o apontador em laser, mas não estou conseguindo. Essa foto superior, ela aqui é uma placa mais extensa, mas ela tem uma área mais espessa diferente das outras. E aqui nessa foto inferior já é uma lesão mais difusa. Eu queria deixar um fato importante, que o exame clínico, ele é, assim, a principal coisa para se fazer em busca dessas lesões potencialmente malignas. Porque são lesões indolores, então para os pacientes é muito comum passar despercebido, e elas não necessariamente são com essa extensão que estão nas fotos, elas podem acontecer bem pequenas, então é sempre importante que a gente afaste tecidos com o auxílio do espelho, puxe a língua com o auxílio do Magase, para que se consiga ver todas as áreas da boca na extensão completa, sempre com muito boa iluminação, para que nenhuma lesão passe ao nosso olhar. Já a eritroplasia é uma mancha vermelha que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença definida.
Então, eu acho que vocês perceberam que a leucoplasia e a eritroplasia são diagnósticos feitos por exclusão. Então, depois que a gente faz um exame e percebe que não existe nenhuma fonte de trauma naquela região, como alguma raiz residual, ou que a linha de oclusão do paciente não seja naquela região, que não tenha nenhuma infecção associada, como, por exemplo, a candidíase, que ela pode acontecer como manchas vermelhas e como placas brancas, aí sim, o diagnóstico, ele vai ser feito de leucoplasia ou de eritroplasia. E esses diagnósticos, eles são clínicos. Então, quando a gente faz uma biópsia dessas regiões e manda para o patologista, os resultados, eles vão vir de graus de displasia daquele epitélio. A eritroplasia, ela ocorre muito comumente associada à leucoplasia, e quando elas estão acontecendo em conjunto, elas são denominadas de eritroleucoplasia. E essa associação possui um risco maior de desenvolver tumores quando comparado à leucoplasia. Aqui nessas fotos, a gente pode ver duas eritroleucoplasias. Aqui na foto superior, mais em dorso de língua e assoalho bucal, umas placas brancas associadas a manchas vermelhas, assim como aqui na foto inferior, está bem na linha de mordida, então a importância de tirar o trauma, tirar a possibilidade de ser causada pelo trauma. Aliás, aqui a gente também vê placas brancas, uma mais superior, outra mais inferior, e entremeadas por essas manchas vermelhas. Bom, por fim, a leucoplasia verrucosa proliferativa é um transtorno progressivo, persistente e irreversível, caracterizado pela presença de múltiplas leucoplasias, que frequentemente se tornam verrucosas. Aqui na foto superior dá para ver bem esse aspecto verrucoso, ela não é uma placa branca lisa, ela tem essa característica de ser verrucosa. Ela é comum em mulheres idosas, e dentre as 3 lesões já citadas, ela é a que tem maior risco de desenvolvimento de câncer na cavidade oral. Então, ainda pelo aspecto proliferativo, de acontecer em múltiplos locais ao mesmo tempo, pode acontecer de algum desses locais já ter evoluído para o câncer. Então, nesse caso, é importante que, se frente a um paciente com essas características, vocês realizem biópsias em mais de um sítio para se ter certeza do diagnóstico. Por exemplo, a paciente tem uma leucoplasia verrucosa proliferativa em mucosa jugal e em gengiva. Faça uma biópsia incisional de cada região, para que a gente tenha certeza de que realmente é uma leucoplasia e não tem em nenhum local evoluiu para uma lesão maligna. Bom, então, passando para os carcinomas propriamente ditos, eu escolhi seguir uma ordem de profundidade das lesões, então vamos de lábio, cavidade oral e orofaringe. O carcinoma espinocelular de lábio é mais comum em homens de aproximadamente 60 anos de idade, com sítio prevalente em lábio inferior. Os tumores de lábio, eles têm forte associação com a ocupação dos pacientes, porque a causa principal é a exposição ao sol crônica e sem proteção. Então, esses tumores, eles vão ser mais frequentes em pessoas que têm o histórico de terem trabalhado ao ar livre durante a vida, então no campo, na pesca, motoristas, alguns vendedores ao ar livre e entre outros. Mas e as desordens orais potencialmente malignas, né? Elas vão acontecer em lábio também? O lábio, ele possui uma lesão potencialmente maligna chamada de queilite actínica, que é caracterizada pelo ressecamento dos lábios e a perda do contorno entre a pele e o vermelhão, que fica bem visível nessas fotos que estão aí, essa perda do contorno, né? A gente vê que fica mais clarinho, assim, o paciente ele não tem aquele desenho da boca. E algumas diferenças de coloração também, podem ter placas brancas, podem ter manchas vermelhas, ulcerações, como nessa foto superior da direita. Essa lesão, a queilite actínica, é muito, muito comum de ser vista em senhores de pele clara, trabalhadores rurais ou que tiveram essa profissão durante a vida, tá? A conduta básica frente a essas lesões, que pode ser tomada por vocês nas unidades básicas de saúde, nos consultórios particulares, quando vocês observarem um paciente com essas características, feita a biópsia
não é carcinoma. Vocês instruam os pacientes a utilizar protetor solar com fator de proteção no mínimo 30, todos os dias, é importante. Quando a gente vai para a praia, a gente não passa protetor uma vez só, porque senão acontece da gente se queimar. Então, protetor solar nos lábios é a mesma coisa. Tem bastões para vender nas farmácias de diversos valores. E também hidratar os lábios com alguma pomada, tipo Bepantol ou algum similar, que dê para hidratar os lábios durante a noite dos pacientes. A evolução de uma lesão maligna em lábio, ela vai ser caracterizada por uma lesão ulcerada, geralmente endurecida, indolor e com uma crosta, como essa da foto. Eu acho que essa foto caracteriza bem essa descrição. O local mais comum do lábio que vai desenvolver essas lesões é a junção entre o vermelhão e a pele. O mesmo local que a quelite actínica costuma dar aquela perda de contorno. A conduta frente a uma suspeita de câncer é a biópsia incisional e, caso venha positiva, o encaminhamento do paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço. Uma coisa importante de ser lembrada é que o lábio é uma região intensamente vascularizada. Então, pode acontecer de, durante o procedimento da biópsia, sangre bastante na região. Então, caso você não se sinta seguro, não tenha segurança para realizar esse procedimento, para realizar essa biópsia, já encaminha o paciente para o cirurgião que possa fazer o exame e avaliação dessa lesão. Aqui mais algumas fotos de tumores de lábio para ilustrar. Esse paciente do lado esquerdo inferior com mais de uma ulceração. O paciente inferior do lado direito, ele não tem aquele aspecto de crosta em cima da lesão, né? Parece uma membrana mais fibrino-purulenta. E chamando a atenção para essa paciente do canto da foto superior do lado direito, ela é uma paciente mulher e com tumor em lábio superior. Então, lembrando que maior frequência não quer dizer exclusividade. Então, temos que ficar sempre atentos a todos os pacientes. Os tumores em cavidade oral, eles também são mais frequentes em homens, com uma idade um pouco mais elevada do que os tumores de lábio, de 66 anos aproximadamente. Os locais de acometimento mais comuns são bordo e ventre de língua e o assoalho bucal. Lesões em outras regiões, gengiva, palato, mucosa jugal, elas acontecem, mas em menor quantidade. Bom, o sol, ele causa os tumores de lábio, mas e dentro da boca? O que é responsável pelos tumores dessa região? O tabaco, nas mais diversas formas, ele é o principal agente carcinogênico da cavidade oral. Ele possui mais de 5.000 componentes químicos, onde desses, mais de 70 são carcinogênicos, principalmente as nitrosaminas e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E onde é que o álcool entra nessa história, né? Tem uma canequinha de chope ali. O álcool, ele vai ter efeito sinérgico com o tabaco. Então, eles juntos causam uma soma de danos. O álcool, ele vai atuar como solvente, tanto do carcinogênico quanto da mucosa da membrana basal. Então, vai favorecer o acesso dos carcinógenos com a célula. E, além disso, ele possui um composto químico, o acetaldeído, que vai afetar o reparo do DNA. Então, o álcool ele vai favorecer que o carcinógeno do tabaco afete a célula e que a célula não consiga se reparar. Relembrando, então, as lesões orais potencialmente malignas, elas podem preceder os tumores de boca. As leucoplasias são as lesões mais comuns, enquanto as eritroleucoplasias, que é a da foto inferior, e as leucoplasias verrucosas proliferativas da foto superior, têm maior potencial de transformação maligna. Importante lembrar aqui que o diagnóstico da leucoplasia é feito por exclusão, como eu já havia comentado, o da eritroplasia também. Então, quando você tem certeza que não é uma lesão traumática, que a placa não é destacável, que quando você exclui possíveis infecções, entre outros, aí sim, né, após a biópsia também, o diagnóstico ele é de uma desordem oral potencialmente maligna, nesse caso que eu estou falando, a leucoplasia. As características clínicas dos carcinomas espinocelulares em cavidade oral são diversas.
A mais comum é de uma ulceração que não cicatriza em mais de 2 semanas, como a gente pode ver em várias dessas fotos. Essa primeira foto, a foto maior, é um nódulo ulcerado, uma lesão mais extensa, né? Essa foto aqui do meio superior é uma lesão discreta, então existem diversas apresentações mesmo. A foto inferior, intrigo no retromolar, uma ulceração do lado, uma ulceração em assoalho. E eu quero chamar a atenção para essa foto superior, a do lado direito, pela localização dessa lesão, em parede lateral bem posterior de língua. Então, como eu falei, como essas lesões, tanto as potencialmente malignas e o carcinoma no estágio inicial de desenvolvimento, podem ser indolores, é muito importante que o exame de boca ele seja feito em totalidade, sempre procurando ver toda a extensão da região. As lesões, elas podem ser nodulares também, como nessa foto central superior e na foto inferior do lado direito. Elas podem também ter aspecto de escavadas, como nessa foto central e inferior, tem um nódulo na parte mais anterior, e a parte posterior tem um bordo elevado, né, e uma área central com aspecto de escavada. Ou ela pode também se apresentar como essa foto do lado esquerdo inferior, que parece que o paciente mordeu ali, né? É uma eritroleucoplasia. Essa lesão é no mesmo paciente da foto de cima, são tumores bilaterais no mesmo paciente, então a gente consegue ver no mesmo paciente uma diferença na apresentação desses tumores. De um lado é bem agressivo e do outro lado parece que é uma lesão traumática. E aqui nessa foto superior, do lado direito, a lesão em língua, essa lesão a gente vê que parece que ela cometeu metade da língua, mas pelo aspecto assim mais verrucoso, ulcerado dela, talvez ela já tenha afetado a língua na totalidade. E palpando essa lesão, muito provavelmente a língua está com aspecto bem endurecido. Então, para completar esse assunto, eu trouxe alguns casos daquele famoso parece, mas não é. 3 casos de lesões benignas que parecem carcinomas e 3 casos de carcinomas que parecem lesões como reativas ou traumáticas. Esse caso aqui é de um grupo de Goiás, é uma lesão em dorso de língua de um paciente do sexo masculino, 44 anos, que fuma e bebe. A história clínica desse nódulo que ulcerou, teve crescimento rápido, associado a uma eritroleucoplasia, faz a gente colocar, né, o carcinoma espinocelular como uma hipótese diagnóstica. Mas nesse caso, após a biópsia, o diagnóstico foi de um tumor benigno, que é chamado de tumor de células granulares, e o tratamento desse tumor é a remoção cirúrgica completa, e ele não costuma apresentar recidivas. Aqui nesse caso, uma ulceração na mucosa jugal bem posterior, de um homem, 40 anos, e o tempo de evolução da úlcera, 6 meses, sem responder a nenhum tratamento. Então, aquela função da úlcera que não cicatriza em 2 semanas, não responde a nenhum tratamento, nesse caso foi de 6 meses, então levantou-se a suspeita de um carcinoma, mas no exame histopatológico se constatou que, na verdade, era uma lesão, uma ulceração eosinofílica, que é outra lesão benigna e que geralmente é causada por trauma. Aqui mais um caso de úlcera eosinofílica, essa lesão bem feia, né? Parece que ela está destruindo a língua do paciente, uma lesão bem extensa, não tinha histórico de trauma e também não estava respondendo a nenhum tratamento com 2 meses. Paciente homem, paciente fumante. Então, vou ressaltar aqui a importância do exame clínico bem completo, né? A anamnese também bem completa e a biópsia para descartar qualquer suspeita de malignidade. Agora aqui a gente vai começar a inverter o quadro. Vamos ver condições benignas que, na verdade, eram carcinomas. Esse paciente do sexo masculino, 45 anos, reabilitado com uma prótese total superior mal ajustada. Essa lesão, um nódulo pediculado, bem nessa localização central do palato, lembra muito aquele fibroma em folha causado por aquelas próteses superiores que tinham um espaço central para fazer uma espécie de vácuo com o palato, né, e ficar mais aderida. Ou também, como eles descreveram, granuloma piogênico, por esse aspecto bem avermelhado da lesão. Esse caso é de um grupo de São Paulo,
teve o diagnóstico histopatológico de carcinoma espinocelular, apesar de todas as características de benignidade da lesão. Aqui outro caso, que a lesão, olhando para a lesão, tudo indica que ela é reativa. E, na verdade, era um carcinoma também. Era uma mulher de 64 anos que não tinha histórico de fumo nem de bebida. Ela tinha uma doença periodontal generalizada, dá para ver as condições de higiene dela pelas fotos. É bastante acúmulo de placa. Então, a gente já pensa num granuloma piogênico aqui, né? Numa lesão reativa na gengiva. Um nódulo avermelhado, localização de gengiva, mulher, sem histórico de hábitos, associada a essa má higiene, e o diagnóstico era de um carcinoma espinocelular. Bom, aqui finalizando os casos, caso de outro grupo de São Paulo, paciente do sexo feminino, 65 anos, também não fumava, não bebia, acabou de ser habilitada com uma prótese inferior, e apareceu essa ulceração no rebordo, bem onde a prótese assenta. O tratamento foi feito para ulceração traumática por 1 semana e não teve nenhuma mudança no aspecto da lesão. Realizou-se a biópsia e era um carcinoma espinocelular. Então, mais uma vez, pessoal, vou ser bem repetitiva nessa questão durante a aula. A importância do exame clínico, anamnese, acompanhamento dos pacientes. Então, o paciente apareceu com uma lesão. Parece uma úlcera traumática, é bem onde a prótese se assenta. Vou passar uma pomada, um Silon para essa úlcera. E não vou marcar um acompanhamento do paciente porque vai melhorar. Não façam isso, marquem o acompanhamento, reparem se muda o aspecto da úlcera. E além da instrução, né? Sempre instruir os pacientes a acessarem os hábitos, a fazerem um autoexame. O rastreio das lesões e o diagnóstico precoce é a melhor forma de melhorar e de aumentar a sobrevida desses pacientes. E a conduta, o que fazer frente a um diagnóstico de carcinoma espinocelular em cavidade oral? Além do que eu já falei, da importância do cirurgião dentista em identificar, examinar, reconhecer os diagnósticos diferenciais, fazer a biópsia, mandar o material para o patologista, a biópsia. Viu uma lesão suspeita de malignidade. Aonde eu faço essa biópsia? Ela tem que ser feita numa área representativa da lesão. Mas o que é isso, né? Uma área representativa da lesão? Não biopsiar apenas a úlcera, porque a úlcera ela é caracterizada por ser uma descontinuidade do epitélio. E como o carcinoma ele advém do epitélio, se a gente biopsia só a úlcera, a gente não vê o epitélio. Então, não biopsiar também só o epitélio, é importante ter uma certa profundidade de corte, porque o patologista ele precisa ter acesso a saber se a lesão ela é in situ, ou seja, está só no epitélio, ou se ela já invadiu o tecido conjuntivo. Essa informação ela também é muito importante para a escolha da modalidade do tratamento e para saber o prognóstico do paciente, perdão. E se a lesão tem uma eritroleucoplasia, peguem uma região que tenha as duas características. E uma coisa muito importante, não tirem a lesão inteira. O cirurgião dentista, ele não faz tratamento de lesão maligna. A biópsia excisional, que é a remoção da lesão inteira, pode prejudicar o paciente na hora do tratamento. Porque o cirurgião de cabeça e pescoço, que é responsável por esse tratamento, ele vai perder a referência das margens da lesão. E as margens da lesão, vocês vão ver depois, quando eu falar de tratamento, ela é muito importante para saber se vai ser associado uma quimioterapia, uma radioterapia. Quando mandar a peça para o patologista, é importante que se mande com bastante riqueza de informação. Os dados clínicos do paciente, a localização da lesão, características da lesão. Se puder anexar uma foto, porque existe, não só para lesões malignas, lesões benignas em boca, existe também uma forte correlação entre as características clínicas e as características histopatológicas. E, por fim, caso o laudo venha de malignidade, encaminhe o paciente para o tratamento, como for feito na região, que geralmente o tratamento ele é feito pelo médico cirurgião de cabeça e pescoço, mas pode ser que em algumas regiões seja feita por algum outro tipo de médico.
Uma passadinha rápida no histológico, só para relembrar, porque eu sei que patologia não é a disciplina preferida do pessoal quando está fazendo odonto. O carcinoma espinocelular, ele vai se desenvolver a partir do epitélio da mucosa oral, o epitélio de revestimento, que é essa parte aqui mais à esquerda da tela. Então, ele é composto de células epiteliais. Essas células, elas invadem o tecido conjuntivo em ninhos. Tecido conjuntivo é essa parte aqui rosa mais clara, mais uma vez o apontador vai fazer falta. E a gente vê dentro do tecido conjuntivo uns ninhos com umas células mais roxinhas. Isso é uma invasão, são células epiteliais dentro do tecido conjuntivo. Tem várias, assim, quanto mais profundamente for para o tecido conjuntivo, mais para o lado direito, mais a gente vê esses ninhos. Então, ela pode invadir em ninho, em cordão ou como célula individual. E, geralmente, elas têm a produção de uma queratina concêntrica, que é chamada de pérola de queratina. Então, aqui, mais para o lado esquerdo, tem um ninho invadindo o tecido conjuntivo e dentro, o ninho é bem roxinho, dentro desse ninho está mais rosa. Isso é produção de queratina, é chamada pérola de queratina. Os tumores, eles vão ter diversos graus de pleomorfismo celular, então a célula, ela não é normal, ela é atípica em diversos graus, e atividade mitótica. Atividade mitótica também atípica, porque as nossas células, elas estão em constante regeneração e atividade mitótica, mas no caso do desenvolvimento de tumores malignos, essa mitose, ela é atípica. Antes de entrar nos carcinomas de orofaringe, falar um pouquinho do estadiamento clínico. O estadiamento clínico, ele vai ser responsável por ser um indicador prognóstico da lesão e também por auxiliar a escolha do tratamento pelo cirurgião. Ele é feito através dos dados de tamanho do tumor, que é definido pelo T, e da extensão da disseminação metastática. N, quando a metástase é para linfonodo regional, e M, quando a metástase é a distância. O tamanho do tumor, ele pode ser T e S, quando o carcinoma ainda é in situ, ainda está dentro do epitélio. T1, com tumor até 2 centímetros. T2, tumores de 2 a 4 centímetros. T3, tumores maior que 4 centímetros, e T4 são tumores que já destruíram os tecidos adjacentes, como osso e músculo. O N, ele é de 0 a 3, depende do tamanho do linfonodo palpável, da quantidade de linfonodos palpáveis, também se é de um lado só ou se é bilateral. E o M, ele só é dividido em M0 e M1. M0 a ausência de metástase à distância, e o M1 é a presença de metástase à distância. Bom, aqui é a nossa última localização, carcinoma de carcinoma espinocelular, que compete ao diagnóstico do cirurgião dentista. Vamos relembrar que a orofaringe, ela é composta de base de língua, tonsilas, paredes laterais e posteriores e palato mole. Esse tumor, ele também é mais comum em homens, mas com uma idade bem inferior aos outros tumores. Os lábios eram 60 anos e a boca 66, sendo 53 anos aproximadamente. Bom, e a causa, né? O tabaco e o álcool, eles também podem causar câncer na orofaringe, mas o vírus do HPV, ele é responsável por 85 a 96% dos tumores dessa região. O subtipo mais comum e carcinogênico é o HPV-16. A transmissão desse vírus, ele acontece principalmente por sexo oral, e o vírus, ele pode ficar latente de 10 a 30 anos na região, sem qualquer lesão aparente. Um detalhe é que o carcinoma de orofaringe, ele não apresenta desordens orais potencialmente malignas. Mais para frente, vocês vão entender um pouquinho o impacto disso na prevenção desses tumores e no diagnóstico. As características clínicas do carcinoma de orofaringe são semelhantes aos da cavidade oral. Porém, o local mais comum de acometimento são as tonsilas, as famosas amígdalas, o que pode levar o tumor a crescer escondido, refletindo num diagnóstico tardio e que muitas vezes é feito a partir de uma metástase cervical. As cadeias de linfonodos mais acometidas são essas circuladas, são o nível 2 aqui dessa região. Por isso, pessoal, façam o exame extraoral dos pacientes também, palpação de linfonodos cervicais.
As lesões de orofaringe, elas também possuem alguns sintomas associados que pode auxiliar no diagnóstico, caso a lesão não seja visível. São dor de garganta persistente, dificuldade para engolir, sensação de algo preso na garganta, dor para engolir e dor referida para o ouvido. Se 90% dos tumores de orofaringe são causados pelo HPV, por que esse vírus não causa tumor em boca, né? Visto que cavidade oral vem antes da orofaringe. As criptas, a tonsila ela é composta por criptas, então ela tem várias invaginações. As criptas profundas das tonsilas, linguais e palatinas, elas têm áreas com descontinuidade da membrana basal, que dá para ver nesse esquema aqui. A tonsila do lado esquerdo, ela é uma tonsila normal, a gente consegue ver que tem espaços entre que favorece essa invasão, né, do epitélio e do tecido conjuntivo. Então, no esquema mais à direita, a gente vê a invasão pelo vírus, vê como é favorecido, como essa descontinuidade da membrana basal favorece que o vírus do HPV entre nessas regiões e se aloje em período de latência até desenvolvimento de alguma lesão. A conduta nos casos dos tumores de orofaringe é semelhante aos de cavidade oral. É sempre importante um exame clínico e anamnese bem feitos. Caso vocês palpem algum linfonodo fixo e indolor, que são duas características de linfonodos metastáticos, ou que algum paciente tenha queixa dos sintomas de câncer de orofaringe, que eu comentei agora, mas visualmente vocês não enxergam nada, o acesso é difícil, já encaminham os pacientes diretamente para algum serviço que possa fazer essa investigação e o tratamento dessas lesões. A investigação ela é feita por endoscopia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, na maioria das vezes. Importante também ressaltar que, como o diagnóstico é tardio, aliás, apesar do diagnóstico ser tardio, os tumores HPV positivos, eles costumam apresentar um melhor prognóstico do que aqueles tumores causados por fumo e por álcool. Porque essas lesões HPV positivas, elas costumam responder melhor à químio e à radioterapia. Uma passadinha rápida aqui no histológico, no canto direito, para mostrar que existe diferenças, apesar de ser o mesmo subtipo de tumor, não existe diferença apenas na causa dessas lesões, mas também no histológico. Os tumores de orofaringe, eles costumam ter as células epiteliais, elas costumam perder um pouco essa diferenciação, elas são pouco diferenciadas, elas costumam se apresentar de forma mais basaloide. E se proliferar nesses ninhos, que aqui a gente vê uns ninhos maiores, não como aqueles da outra fotomicrografia que eu mostrei, dos tumores de boca. E dentro desses ninhos não acontece a formação das pérolas de queratina. Então, os tumores de orofaringe, eles são caracterizados por serem tumores não queratinizantes. E aí vem a pergunta, né? Existe alguma forma de predizer se um paciente tem um risco aumentado de desenvolver o tumor de orofaringe, ou então fazer algum exame periódico de preventivo, como as mulheres conseguem fazer para o tumor de colo e de útero? Infelizmente, não. Não existe um rastreio eficaz para o carcinoma de orofaringe, por não existir aquelas lesões orais potencialmente malignas nessa região. E também pelas características da lesão, como eu já comentei, que é um local de difícil acesso. Existe uma latência longa do vírus também, sem nenhuma manifestação clínica. Como é que é feito esse exame, então, né? Como é que se descobriu que o HPV é a causa desses tumores? Hoje em dia, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, juntamente com o Colégio Americano de Patologistas, criou um guideline, criou um guia, demonstrando o padrão ouro no diagnóstico desses tumores. Seria a pesquisa imunistoquímica pelo P16, que deve ser positivo em pelo menos 70% das células com marcação nuclear e citoplasmática positiva, e o PCR, ou melhor ainda, a hibridização in situ para o RNA do HPV, nas peças de biópsia e nas peças cirúrgicas. Então, quem faz essa pesquisa é o patologista. Tanto nos tumores primários, essa pesquisa é feita, quanto nos linfonodos metastáticos, tá? Então, inclusive, essa pesquisa, ela vai auxiliar os clínicos e os patologistas a predizer ou a sugerir
a origem de um tumor primário em orofaringe quando esse for oculto e só tiver a presença das metástases cervicais. Então, se o paciente ele possui metástases cervicais em nível 2 dos linfonodos, o patologista vai fazer essa pesquisa, caso o tumor for oculto. Se for positivo para o P16, existe um indicativo de que esse tumor primário seja de orofaringe. Esse slide aqui eu trouxe só para relembrar que o HPV ele também é responsável por diversas lesões benignas na cavidade oral. As principais são a verruga vulgar, que é causada por inoculação, autoinoculação. O paciente tem verruga em mão, verruga em dedo, leva a mão à boca, acontece a autoinoculação do vírus e o desenvolvimento da verruga. O papiloma e o condiloma, eles são causados pelo contato do vírus no sexo oral sem proteção. E só um detalhe que o subtipo de HPV que causa essas lesões é de baixo grau, então elas não são potencialmente malignas. Não é o HPV que causa, o HPV-16, aliás, que é o carcinogênico que causa essas lesões. E o tratamento delas vai variar entre cirurgia e crioterapia. São lesões totalmente benignas. Já que a gente ainda não tem exame preventivo eficaz para essas lesões malignas em boca, em orofaringe, a prevenção primária, ela vai se dar por conta das campanhas anti-hábitos, como essas campanhas anti-tabaco, que eu trouxe fotos, e a difusão do conhecimento entre os pacientes. Então, esclareçam e estimulem os pacientes de vocês a cessarem o hábito do fumo e do álcool. Informem os danos causados, não é só tumores em boca, né, que o fumo pode causar, mas deixem eles atentos também a qualquer alteração e todas as informações possíveis. Aqui a gente pode ver que o maço de cigarro, ele também traz essa informação, mas quem é fumante não costuma dar bola, né, para essa parte de trás do maço de cigarro. E também uma lembrança importante é que o SUS possui tratamento gratuito para quem quiser parar de fumar. Bom, e quanto ao HPV? A melhor forma de prevenção primária para os tumores de orofaringe é a campanha de vacinação. Elas costumam focar nos tumores de colo de útero, né, pela prevalência, mas o HPV ele pode causar tumores malignos em orofaringe, ânus, pênis e vagina. Então, a vacina é eficaz no tratamento, na prevenção, a quadrivalente, na prevenção da infecção pelo HPV, tanto de alto quanto a de baixo risco. Então, ela vai prevenir aquelas lesões benignas que eu mostrei e as lesões malignas. Também é importante instruir os pacientes a fazer sexo oral com proteção, visto que é a principal causa da infecção na região oral e orofaringe. Hoje em dia já existe campanha para meninos, então é importante quebrar esse tabu entre os pacientes e os pais dos pacientes e realmente estimular que seja feita essa vacinação para HPV. E o último tópico que eu elenquei ali, como prevenção primária, é a higiene bucal. Como assim a higiene bucal? Existe alguma relação entre higiene bucal e desenvolvimento de tumores? Bom, na literatura, hoje em dia, a gente vê cada vez mais estudos demonstrando que sim, existe relação com a inflamação, tanto com o desenvolvimento de tumores, quanto com a invasão metastática. Por quê? Por que acontece essa relação? A inflamação, ela causa alterações na região, como a vasodilatação e a produção de citocinas e fatores de crescimento. Essas três alterações, elas são alterações pró-tumorais, elas são a favor do desenvolvimento de tumores. Elas vão favorecer o dano celular e a invasão metastática na corrente sanguínea dessas células tumorais. Então, uma cavidade oral saudável também é uma forma de prevenção primária contra o desenvolvimento das lesões malignas. A prevenção secundária, ela se dá por conta do diagnóstico precoce, então existem as campanhas do Maio Vermelho de prevenção de câncer bucal e Julho Verde da prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço, que estimulam essa prevenção, mas é importante que esses exames, essa prevenção não fique só nesses meses. Eu vou relembrar aqui de forma rápida como a gente realiza um exame completo no paciente. É importante fazer o exame extraoral, palpar linfonodos cervicais. Na sequência, observar os lábios, né, para ver se não tem nenhuma alteração potencialmente maligna. Palpar lábios para ver se não existe nenhuma lesão nodular.
Afastar o lábio, examinar a gengiva em toda a sua extensão, examinar fundo de sulco, examinar os palatos, duro e mole, afastar e examinar a mucosa jugal também em toda a sua extensão. O exame feito sempre com uma boa iluminação. Peçam para o paciente colocar a língua para fora e pronunciar para vocês conseguirem observar a orofaringe e o dorso de língua. E com a ajuda de uma gaze, ergam a língua do paciente para examinar ventre e assoalho bucal. E, por fim, puxar a língua para um lado para observar a lateral em toda a totalidade, né? E para o outro lado também. Relembrando aquela foto que eu mostrei no início da aula, daquela lesão de carcinoma numa região bem posterior da lateral de língua. Então, é muito importante que se afastem os tecidos e que se examine a mucosa em toda a totalidade. Também é muito válido ensinar os pacientes em como realizar o autoexame. O autoexame ele é bem semelhante ao exame feito no consultório, mas que o paciente pode fazer em casa, no banheiro, na frente do espelho. Existem vários folhetos disponíveis na literatura, na internet, aliás, de como realizar o autoexame. Esse daqui que eu coloquei é da Prefeitura de Ipiranga do Norte. Eu acho uma iniciativa super interessante a criação desses folhetos que se possa distribuir para os pacientes, né? Porque é uma forma muito legal de difundir esse conhecimento. Antes de passar para as modalidades de tratamento, eu vou discutir brevemente o uso do cigarro eletrônico, que está muito popular nos últimos tempos. A propaganda do cigarro eletrônico, ele é de que auxilia, né, a parar de fumar cigarro e que é menos nocivo, porque não tem tabaco, não faz combustão. Mas, na verdade, o vapor desses cigarros eletrônicos, ele possui muitas substâncias tóxicas, como estanho, ferro, prata, níquel, alumínio, e não se sabe exatamente qual a extensão do dano que o uso desses cigarros vai causar a longo prazo, porque é um uso ainda muito recente, né? Mas aqui eu trouxe o primeiro caso publicado na literatura de câncer de boca associado ao fumo do cigarro eletrônico. Esse paciente, um homem de 19 anos, teve uma destruição de língua intensa e rápida. A gente vê que a língua dele é uma ulceração bem destrutiva na língua, e essa lesão teve 1 mês de evolução. Então, em 1 mês, um paciente de 19 anos conseguiu atingir um dos piores estadiamentos clínicos. Ele já tinha metástases linfonodais. Mas, como eu disse, a gente não sabe ainda a extensão dos danos, mas não parece que as notícias serão muito boas. Bom, finalizando a minha fala, eu vou trazer informações sobre o tratamento das lesões de carcinoma espinocelular de lábios, boca e orofaringe. Lembrando que não é feita por cirurgiões dentistas, é feito por médicos, cirurgiões, principalmente de cabeça e pescoço. O tratamento das lesões consiste numa remoção cirúrgica ampla, então, com a maior margem cirúrgica possível, para que não tenha restos de células tumorais, e a associação ou não de químio e radioterapia. Os fatores que afetam a escolha das modalidades de tratamento e se vai ser associado mais algum tratamento é o tamanho do tumor, a presença de metástases, o local e acesso ao tumor. É comum de acontecer em tumores de orofaringe o caminho inverso. Primeiro o paciente realiza a quimio-radioterapia para diminuição do tumor e facilitação do acesso, e depois é feita a cirurgia. Outro fator é as condições físicas do paciente ao diagnóstico, e as margens, como eu comentei, se elas são positivas ou não. Os tumores em lábio, eles costumam ter melhor prognóstico entre os pacientes, mas o fator mais importante para predizer a sobrevida dos pacientes, na verdade, vai ser a extensão do tumor e se já houve ou não invasão, tanto linfonodal quanto à distância. Pode acontecer também que vocês recebam nos consultórios pacientes com histórico de tratamento antineoplásico, pós-quimioterapia ou radioterapia, e com queixa de lesão em boca, dor, sangramento, diminuição da salivação e outros, e que não necessariamente tenham tido tumores em cavidade oral. A mucosite oral, que está caracterizada nessas fotos, a foto A, o paciente estava na primeira consulta, e na foto D, após o tratamento com laser, ela é a principal consequência
do tratamento antineoplásico. É caracterizada por apresentar dor e ou dificuldade em deglutir, mastigar e falar entre os pacientes. E já se é bem estabelecido na literatura que a aplicação do laser de baixa potência é um tratamento eficaz para o alívio dos sintomas entre os pacientes. Inclusive, já existem muitos centros, muitos hospitais que têm um protocolo, antes de iniciar o tratamento quimio-radioterápico, os pacientes já começam a aplicação de laser. Nós, cirurgiões dentistas, podemos realizar essa aplicação, podemos realizar esse tratamento. Existem diversos cursos no Brasil de habilitação em laser terapia. A ABO, Associação Brasileira de Odontologia do Rio Grande do Sul, possui um. Eu não sei se a de Santa Catarina possui também, eu não pesquisei. Mas é super interessante, porque abre um leque para outras modalidades de tratamento, né, entre nós dentistas, visto que o laser ele tem propriedades de regeneração tecidual. E para lembrar que, antes de finalizar, que a mucosite não é a única consequência do tratamento antineoplásico, então vocês podem se deparar com pacientes pós-tratamento que tenham desenvolvido cáries de radiação, sangramento, infecções, xerostomia, entre outros. Pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de ter iniciado essa tarde falando sobre esse assunto tão importante com vocês. Agradecer ao Instituto de Patologia do Meio Oeste Catarinense, aos senhores Marcelo, Alexandre e ao Fernando. Agradecer também às instituições responsáveis pela minha formação, a Universidade Federal de Pelotas, onde eu me graduei, e as Universidades Estadual de Campinas e Federal do Rio Grande do Sul, onde eu realizo um trabalho conjunto na minha pós-graduação. Por fim, mas não menos importante, agradecer ao grupo de pesquisa ao qual faço parte, Wound Healing and Oral Cancer. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Acessando esse QR Code que está na tela, vocês conseguem ver os artigos que eu utilizei, tanto na preparação da aula, quanto os casos clínicos que eu coloquei na aula, estão todos na pasta que vai abrir no QR Code. E aqui estão meus contatos, tá? Sintam-se à vontade para me escrever por e-mail, caso vocês queiram discutir algum assunto nesse sentido. Muito obrigada pela atenção novamente. Eu estou à disposição para questionamentos e dúvidas. Parabéns, Laura. Sensacional. Obrigada. A explanação aí foi perfeita, bem ampla, e eu fiquei pensando em dúvidas em todo momento e tu ia me respondendo a cada dúvida que ia surgindo. Mas eu sei que aqui o pessoal vai ter perguntas sobre, e o pessoal que também ainda está acompanhando online, dúvidas sobre o assunto explorado pela Laura. Pô, Laura, tu tem que deixar algum ponto em dúvida para o pessoal fazer as dúvidas, né? Perguntar. Eu tenho uma colocação enquanto o pessoal vai pensando em alguma pergunta. Tá. Eu me formei há 15 anos, então eu já sou um senhorzinho de cabelo branco, com 15 anos de formado. Mas, na minha época, eu acho que a gente aprendia sobre carcinoma, só que botar na prática é diferente de aprender. Eu acho que tu vai aprendendo com o passar do tempo, mas eu vejo que é difícil no dia a dia, né? A gente foca muito em fazer, principalmente a gente no saúde pública, a gente quer fazer o tratamento do paciente e às vezes acaba esquecendo do todo, né? Da saúde geral. A minha dúvida antes era o que a gente podia fazer, mas tu já respondeu tudo. Mas tu acha que nas universidades hoje em dia está um pouquinho melhor esse direcionamento para a gente auxiliar no diagnóstico, auxiliar o paciente? Porque a gente é o que mais tem contato com a saúde bucal do paciente, enfim, né? Nem o paciente não sabe tanto da boca dele como a gente sabe, né? Sim. Eu acredito, não sei se em todas, mas eu acredito que sim, que hoje em dia já é mais difundido, principalmente pelo aumento da prevalência, né, dos tumores, tanto de boca quanto de orofaringe. Na faculdade, nas duas faculdades que tem odontologia em Pelotas, tanto na Universidade Católica quanto na Universidade Federal, existe um trabalho conjunto com as unidades básicas de saúde. Inclusive, aqui em Pelotas existe o CEL de stomatologia que funciona dentro da faculdade. Eu sei que em Porto Alegre também acontece esse trabalho conjunto que favorece. Em Porto Alegre é muito forte a campanha do Maio Vermelho. Então, no mês de maio, existe a campanha no Mercado Público de Porto Alegre,
onde os alunos vão até o mercado público, tem um estande montado e se examinam os pacientes, né, que estão passando na rua, mas ainda assim eu sinto que falta disseminar esse conhecimento, sabe? Talvez o Ministério da Saúde criar uma cartilha que possa difundir melhor esse conhecimento, porque até conversando entre amigos, assim, conversando sobre o que eu pesquiso, né, o que eu trabalho, amigos que não fizeram odontologia, muitas vezes sempre chocam saber que o cigarro causa câncer na boca e o HPV causa câncer em órgão faríngeo. Perfeito, ótima colocação, é verdade isso. E quando tu falou Maio Vermelho, aqui em Santa Catarina a gente não escuta tanto do Maio Vermelho, mas eu fiquei sabendo um pouco mais do Maio Vermelho porque o pessoal da URGS ali da estomatologia, que eles têm um curso difundido, aí eles citaram. Mas geralmente a gente acaba remetendo Novembro Azul ou Outubro Rosa e acaba já associando tudo isso, desde o câncer bucal. A gente acaba esquecendo que tem uma específica para a saúde bucal, né? Um mês específico. Dúvidas, pessoal? Ou o pessoal aqui do chat, de repente? Nenhuma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida. Deixa eu ver se aqui no chat alguém comentou. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, só para quem participou, para ter o certificado no chat, um formulário para fazer o preenchimento, tá? Depois a gente faz a emissão dos certificados da participação. Nenhuma dúvida mesmo? Podemos encerrar, então? Viu, Laura? Próxima vez, deixa um item aberto, sim. Daí o pessoal já vai... Tu esclareceu muito bem, e aí o pessoal não teve nenhuma dúvida, né? Obrigada. Laura, mais uma vez, agradecer pela tua disponibilidade, tá? Muito obrigado aí pelo repasse das tuas informações, do teu conhecimento, é muito amplo, parabéns mesmo. Agradecer também o pessoal do IPA, o Marcelo, o doutor Alexandre, né, por disponibilizar essa parceria aí com a Secretaria de Saúde do município. E, de repente, em outra oportunidade, a gente pode fazer mais ações aí, mais aulas web, que hoje é a grande facilidade aí do dia a dia. É verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, pela atenção de todos vocês. Perfeito, Laura. Muito obrigado, então. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.